Olá, bom dia e sejam muito bem-vindos ao Signos e Símbolos. Como é que está a começar a vossa semana? Estão bem dispostos? Eu espero que sim. Deixem aqui nos comentários. Vamos lá saber qual é que vai ser a orientação do tarot para esta semana, para os 12 nativos do zodíaco. Desculpem. Venha daí a hora do tarot. Ora então, vamos perceber quais é que vão ser as dicas para esta semana, para vocês poderem utilizar a vossa energia da melhor forma. E começamos sempre aqui por, já sabem, Aquário, seguimos para Peixes, Carneiro ou Áries, Touro, Gêmeos, Caranguejo ou Câncer, Leão, Virgem, Balança ou Libra, Escorpião, Sagitário e terminamos em Capricórnio. Muito bem, vamos ver quem é que são os mais favorecidos esta semana, ou com uma semana mais facilitada, por assim dizer. Então temos os nativos de Leão, temos os nativos de Gêmeos, os nativos de Escorpião e também os nativos de Aquário. Estes são os mais favorecidos, com uma semana a exigir um pouco mais da energia destes nativos. Temos Balança ou Libra, temos também Virgem e, digamos aqui, Caranguejo ou Câncer. Vamos lá então começar por Aquário. Aquário tem a carta de tarot, o carro, e o carro traz a energia da determinação. Esta é uma semana em que estes nativos vão estar mais ativos, vão estar a necessitar de movimentar situações na sua vida. Então, a um nível amoroso, o que é que quer dizer esta carta? Que estes nativos vão querer, de facto, fazer as coisas acontecer. Então, se estão numa relação amorosa já há algum tempo, eles vão trabalhar mais nas suas relações, ou para aprofundar a relação, ou para fazer com que a relação cresça de alguma maneira. Atenção que esta é uma energia muito líder, muito ativa, muito movimentada. E então pode ser que estes nativos estejam um pouco acelerados esta semana e aqui a dificuldade será em respeitar o ritmo do outro. Então é necessário que sejam um pouco mais flexíveis, porque se usarem esta energia de uma forma mais autoritária ou dominadora, aí sim há uma desvantagem. Então sejam flexíveis, deem um incentivozinho, tomem iniciativas, mas sejam flexíveis, relativizem as situações e respeitem sobretudo o ritmo do outro. Quem não está numa relação é essa movimentação, ou é a vontade de ter uma, ou de facto podem conhecer alguém de uma forma muito repentina, ou há aqui essa possibilidade de já conhecerem alguém e vocês tomam essa iniciativa, fazem um convite, portanto, movimentam-se, têm ação para que as coisas aconteçam. E quando fazemos isso, é claro que trazemos resultados. Em termos de trabalho, esta é uma energia muito resistente, porque é muito focada, muito determinada. Então, estes nativos, tudo o que colocarem na sua cabeça, tudo o que traçarem como objetivos ou todos os planos que estão em mente vão ser conseguidos, vão ser concretizados precisamente por esta capacidade de determinação, de resistência física e psicológica que vão ter. Então é como se, ok, vou por este caminho, já não olho para trás, eu percebo os obstáculos que tenho que ultrapassar e vou conseguir isso. Então é uma carta que vos leva à realização total, porque é força também determinada para realizar situações. Então esta é uma semana onde vocês têm grande chance de concretizarem tudo aquilo que vocês desejam. Há uma caminhada, há uma longa caminhada, portanto ainda há um processo para ser feito, mas vocês estão preparadíssimos para isso. Em termos de saúde, estes nativos têm aqui sobretudo os músculos e as articulações como ponto sensível. Então o que é que devem fazer? Devem fazer exercício físico e ao mesmo tempo também terem exercícios que possam ser de flexibilidade, massagens, etc., porque ajuda nesta área. Então para os nativos de Aquário, carta de tarot, o carro e a energia da determinação.
Seguimos agora para Peixes, que também está bastante determinado com a carta de Tarot, o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros traz a energia do empreendedorismo. Então também é aqui uma carta de movimentação, onde sobretudo a parte familiar e a parte financeira, o material da vida, estão destacadas. Na parte amorosa, esta é uma carta que diz que, ou esta é uma energia que fala desse empenho e dedicação nas relações já existentes. Também estes nativos querem levar as coisas mais a sério, querem aprofundar mais as suas relações. Então, como é que o vão fazer? Dedicando mais tempo aos seus parceiros ou parceiras, fazendo com que as relações resultem, portanto, trazendo aqui sempre a comunicação, trazendo a movimentação, também tomar iniciativas, fazerem tudo o que tiverem nas suas mãos para fazer e vão fazer esse esforço para que as relações se aprofundem. Às vezes pode querer dizer ir morar junto, ou mudarem de casa, ou fazerem um projeto a dois. Portanto, é algo que vem nutrir mais as relações atuais. A quem não está numa relação também vai ter a movimentação, também vai ter a habilidade, digamos assim, a competência ou o charme acrescentado para conseguirem seduzir, para terem mais poder de conquista, então para fazerem convites, para socializarem mais e também abrem aqui a oportunidade de terem uma relação ou uma parceria amorosa. Em termos de trabalho, é muito uma energia de trabalho árduo. Estes nativos vão conseguir trabalhar mais horas. Estes nativos conseguem, de facto, ter competência para também estarem muito estruturados no ambiente profissional, muito empenhados. O empreendedorismo é isso, eles sabem exatamente que tarefas fazer, como fazer, são versáteis, portanto também conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e isso dá-lhes aqui a chance de crescerem ao nível financeiro e profissional. Há uma grande abertura dos caminhos para estes nativos esta semana. Em termos de saúde, cuidarem do físico é essencial, alimentarem-se bem, dormirem bem, beberem água, estar em contacto com a natureza e repousarem, porque é uma semana onde provavelmente vão fazer mais tarefas ou vai-vos ser exigido mais trabalho, então é importante que também guardem aqui tempo para relaxarem e repousarem. Então, para os nativos de Peixes, carta de Tarot, Cavaleiro de Ouros e a energia do empreendedorismo. Seguimos agora para Carneiro ou Áries, que tem a carta de Tarot, a Rainha de Paus, e a Rainha de Paus traz a energia da autoconfiança. Então esta é a energia que vos serve para vocês se empoderarem mais. É uma semana de aviso de que vocês precisam de se expandir. E como é que se vão expandir? Precisamente por essa autoconfiança, por uma autoestima mais elevada que vão sentir ou devem sentir. Portanto, trabalharem muito nessa área é algo que é essencial para que esta semana tudo se abra à vossa volta. Ao nível amoroso, quem está numa relação, eu diria que vai entusiasmar a relação com esse lado de maior sex appeal, de maior... eu diria que há aqui uma sensualidade acrescida quando temos esta energia, portanto a intimidade também vai ser um must-have, nessa proximidade física na relação, vai melhorar a relação, vai apimentar a relação, então vai trazer benefícios, não é? Para a cumplicidade entre os parceiros. Quem não está numa relação tem este poder acrescido de ser atrativo, de ser magnético, de captar as atenções, então podem aumentar aqui a lista de contactos ou de pretendentes e abrir as oportunidades ao nível amoroso, sim, porque não vão passar despercebidos, vão estar mais atraentes, então também vão poder atrair mais. Em termos de trabalho, fala da iniciativa, portanto, terem autoconfiança, vai-vos permitir tomar iniciativas, correr caminhos, ou elaborar projetos, ou de facto vocês conseguem convencer as outras pessoas para aquilo que são os vossos ideais, as vossas ideias. Há uma sabedoria interna acrescida esta semana e isso ajuda-vos também nas vossas relações com os outros a conseguirem
valer mais objetivos ao nível profissional e financeiro. Fala também de processos de aprendizagem. Portanto, se fizer sentido para vocês, há alguma coisa que ainda têm que aprender, há alguma fonte de conhecimento que ainda têm que incluir dentro daquilo que são as vossas profissões, as vossas tarefas ou a maneira como vocês ganham dinheiro, deve ser incluído esta semana. Vocês estão mais capazes de assimilar conhecimentos e também de os transmitirem aos outros, e isso é muito positivo. Em termos de saúde, aqui fazerem alguns exames de rotina pode ser necessário, tudo o que sejam exercícios de flexibilidade, massagens, automassagens, reiki, alinhar chakras, tudo isso será muito positivo para a energia contagiante que estes nativos vão ter esta semana. Então, para os nativos de Carneiro ou Áries, carta de Tarot Rainha de Paus e a energia da confiança. Então, vamos lá agora para Touro. Touro tem a carta de Tarot o Ermitão e o Ermitão tem a energia do recolhimento. Uma semana um pouco mais introspectiva, uma semana um pouco mais solitária, ou a criar essa necessidade de mais silêncio, digamos assim, à volta destes nativos, ou da necessidade de irem a um ritmo mais lento esta semana. Ao nível amoroso, quem está numa relação pode sentir aqui alguma falta de diálogo, alguma falta de proximidade física e emocional. E se estiverem de facto nessa situação, talvez seja o momento de vocês entenderem o quanto se distanciam primeiramente por essa falta de diálogo. Então é necessário que esse recolhimento vos faça despertar para uma fórmula de vivenciarem as vossas relações de forma mais saudável. Então pode ser aqui esse olhar para dentro de vocês, o que é que vocês precisam de fazer para trazer algo mais benéfico para as vossas relações. Ou se o diálogo está difícil, se essa proximidade cada vez está a ficar, ou está a deixar de existir essa proximidade, o que é que vocês têm que fazer com a vossa relação, ou como é que ela está. Observem as vossas necessidades, observem mais os vossos sentimentos. Portanto, esta é uma carta de recolher para se entenderem melhor. E então, para quem está numa relação, entender melhor a relação. Quem está sozinho, eu diria que pode ter aqui duas situações. Ou estar de facto a sentir-se sozinho e também não está a fazer nada por isso, então toca aqui a fazer autoanálise e perceberem o que é que têm que fazer para melhorar esse estado de solidão, ou então pode ser que estejam a usufruir desse olhar mais para vocês mesmos, não é? Que aí chamamos de solitude, é o gostar de estar connosco mesmos, e isso é benéfico, é positivo, e se é um momento, não é, que é só para vocês, então toca a beneficiarem disso. Em termos profissionais e financeiros, pode ser uma semana onde vocês têm que ser um pouco mais contidos na forma como gastam o vosso dinheiro, podem ter que ser mais cautelosos, mais prudentes, não é? Mais poupados esta semana. De qualquer das formas, fala muito de que vocês têm atitudes mais sensatas, mais ponderadas, vocês pensam mais antes de agir, ou devem fazê-lo. É também uma semana onde vocês vão precisar de reduzir o ritmo de trabalho. Então, nada de entrarem em stress ou de andarem a correr de um lado para o outro, isso não vos vai beneficiar. Então, vão com mais calma. Esta energia beneficia todas as pessoas que estão a estudar, que estão a fazer trabalhos de investigação ou de pesquisa, porque é uma carta, é uma energia de muita concentração e de muito foco. Então conseguem silenciar, não é, as coisas à vossa volta e ficar mais concentrados, e por isso saem beneficiadas estas áreas. Em termos de saúde, os ossos são um ponto sensível, sobretudo a zona dos joelhos, tornozelos, por aí afora, é de facto uma zona mais sensibilizada esta semana. Tentem ter uma alimentação que favoreça os ossos. Então, para todos os nativos de Touro, carta de Tarot Ermitão e energia do recolhimento. Seguimos agora para Gêmeos.
tem a carta de tarô, o Rei de Copas, e o Rei de Copas tem energia da tolerância. Então esta é uma semana onde estes nativos vão de facto sentir mais maturidade emocional. Isso vai-se ver como? Vai-se ver na maneira como vão agir perante os obstáculos. Então os obstáculos esta semana ficam suavizados por esta energia de maturidade emocional maior e de grande sentido de tolerância perante os acontecimentos. Então, ao nível amoroso, quem estiver numa relação sai a beneficiar as suas relações com esta atitude tolerante, com esta atitude mais pacífica, com uma atitude de maior resolução, ou seja, se houver conflitos, se houver situações, estes nativos têm uma grande capacidade para mediar isso de uma forma muito saudável, então conseguem trazer também para as suas relações bondade, compaixão, paciência, mimos, afetos acrescentados, portanto isso vai beneficiar as relações atuais. Quem não está numa relação está então aqui muito capaz de ter uma, está a atrair também, se assim o entender, as pessoas certas, ou pode ser mesmo que esta semana seja uma semana para iniciar romances, porque estes nativos estão muito receptivos, o dar e o receber, digamos assim, está em perfeita harmonia e isso vai garantir que se houver uma conexão amorosa, ela vai correr de facto bem, vai correr de uma forma muito mais saudável. Então esta maturidade emocional traz grandes benefícios para a parte amorosa destes nativos. Ao nível do trabalho também é uma semana onde as tarefas, os trabalhos, as atividades, os projetos decorrem de uma forma mais suavizada, mais harmoniosa, porque estes nativos são excelentes mediadores de conflitos esta semana, têm uma atitude mais democrática, têm uma atitude mais coerente, mais sensata, mais ponderada. Então conseguem solucionar as coisas rapidamente, conseguem também trazer o melhor de cada pessoa, de cada colega, de cada chefe, de cada colaborador, e isso será muito positivo para aquilo que fazem. Então vai ter também essa sensação de bem-estar forte com aquilo que fazem, com aquilo que concretizam em termos financeiros. Então isso é algo que toda a gente quer ter no mundo profissional. Ao nível da saúde, estes nativos têm aqui grande equilíbrio interior, então o equilíbrio interior e emocional é tão importante para o equilíbrio físico que eu diria que esta semana vocês vão se sentir bem, ou mesmo que haja algum tipo de problema, vocês também o conseguem superar rapidamente porque têm aquilo que se chama o poder de autocura. Então tudo o que forem terapias que ajudem energeticamente, alinhar chakras também, tudo que sejam terapias holísticas, né, que envolvem todo o sistema, toda a dimensão do indivíduo é positiva, mas sobretudo o mundo da água, o contacto direto com a água, natação, hidroginástica, caminhadas à beira-mar, à beira-rio ou mesmo num lago, serão extremamente positivas e vão ainda beneficiar mais os nativos de Gêmeos esta semana. Então, para eles, carta tarô, Rei de Copas e a energia da tolerância. Seguimos agora para Caranguejo, Câncer, com a carta de tarô, a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna traz a energia das mudanças. Grande agitação pode ser vivida esta semana. Ou então é sempre aquela carta que eu lembro, se estiveram num momento calmo, vão agora vivenciar um momento mais movimentado. Se estiveram num momento mais movimentado, vão agora viver algo mais calmo, mais pacífico. Então há sempre esta alteração das vivências com esta carta. A grande questão é que pode acontecer essa movimentação durante toda a semana. Parece que vocês vão sentir grandes altos e baixos. Um dia estão tudo bem, no outro dia parece que ficou tudo mais agitado. Então essa é uma semana onde vocês têm que aprender, têm que treinar mais a calma interior, têm que respirar mais, têm que pensar mais antes de agir, não reagir por impulso, acolherem positivamente tudo o que está a acontecer, vai-vos ajudar neste processo de grandes movimentações. Ao nível amoroso, quem está dentro de uma relação pode ser um acontecimento, um conflito que até pode ter sido trazido pelo exterior, mas que vai afetar a vossa relação.
mas percebam que isso pode ser uma grande oportunidade de crescerem juntos dentro de um momento de desarmonia. Então acolham isso positivamente e, tal como eu disse, sejam sensatos, sejam ponderados a cada situação que ocorra dentro das vossas relações. Quem está solteiro exatamente, ou quem não está numa relação, pode ser essa completa mudança para um estado de namoro, de enamoramento, de conhecerem alguém interessante, de uma maneira que não estavam a contar, ou de facto já estavam a conhecer alguém e de repente parece que qualquer coisa cresce. Então há aqui essa flutuação também grande e forte nos sentimentos. Então parece que um dia estão pacientes, no outro dia estão impacientes, num dia estão mais amorosos, no outro dia estão um pouco mais agressivos. Então toda essa calma tem que ser exercitada. Então façam respirações profundas para que consigam aliviar o stress ou alguma ansiedade que pode ser exigido aqui, ou pode ser inerente aqui à vivência das vossas relações esta semana. Em termos de trabalho, também é uma semana movimentada, então podem acontecer situações que podem ser de ganhos imediatos, como podem ser despesas com as quais não se estava a contar. Então terem aqui toda a tranquilidade também no mundo do trabalho é muito importante, porque quem está de facto ou fica em demasiado stress ou ansiedade também não consegue lidar com os problemas de forma mais racional. Então tenham calma perante os acontecimentos. Fala também de momentos de oportunidades boas, então pode ser que vocês tenham que arriscar um pouco mais esta semana. Arrisquem, desde que seja de forma comedida, que vocês também não tirem os pés do chão, não é verdade? É uma semana onde vocês podem arriscar mais em novos projetos, em situações que tragam mais dinamismo à vossa vida financeira e profissional. Em termos de saúde, portanto aqui o aparelho circulatório será o ponto sensível, a tensão arterial também pode aqui sofrer essas flutuações. Tudo o que sejam exercícios ou técnicas que tragam mais calma, seja meditação, seja, às vezes há pessoas que gostam de correr, dançar ou fazer atividades físicas porque isso alivia o stress. Então tudo o que sejam atividades que possam promover esse alívio do stress e da ansiedade serão muito oportunas esta semana. Então para os nativos de Caranguejo ou Câncer, carta de tarô, a roda da fortuna e a energia das mudanças. Seguimos para Leão. Leão tem a carta de tarô, o Imperador, então estão muito favorecidos esta semana com uma energia líder de concretização. Estes nativos esta semana é ferro e fogo, eles vão conseguir tudo aquilo que desejam, se assim o desejarem, óbvio, não é? Então essa energia do quando vocês focam a atenção numa determinada situação, não é? É para lá que vocês devolvem toda a energia. Então isso faz com que as coisas aconteçam. Esta é uma semana onde vocês estão muito preparados para que tudo aconteça, para concretizar, para colocar as coisas, para pôr as mãos na massa e fazer acontecer. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação, também é aqui criarem mais estruturas dentro de uma relação, terem projetos a dois, quererem levar também as coisas mais a sério, ou oficializar a relação, ou se estão num compromisso, vão querer aumentar esse compromisso de alguma forma, então vão querer projetar algo mais profundo dentro de uma relação. Atenção também porque sempre que temos cartas muito líderes, muito ativas, há sempre aqui alguma tendência para fazermos as coisas só à nossa maneira. E como estamos a falar de relações com os outros, não é? De relações amorosas, há sempre que ter atenção a isso, a não serem inflexíveis, a não serem autoritários, a não serem possessivos, a validarem também a opinião do outro. Portanto, haver aqui essa discussão das situações para que ambos estejam alinhados nos mesmos propósitos será muito importante. Quem não está numa relação, eu diria que também vai captar atenções, vai chamar a atenção, precisamente por este lado firme, por este lado encantador, digamos assim, de alguém que quer ter domínio sobre a própria vida. Então isso torna-os mais interessantes e também pode abrir aqui caminho para aqueles que estão solteiros. Em termos de trabalho,
é muito forte esta energia. Como eu disse no início, é a energia da concretização. Então, tudo o que estes nativos decidirem ter ou obter ou concretizar, vão consegui-lo, porque estão com uma grande capacidade de planear, de supervisionar, de conseguirem também aqui liderar todas as tarefas de uma forma muito coerente, de uma forma muito assertiva, então rapidamente conseguem esse retorno financeiro. Ou também, eu diria que esta é uma carta que vai aumentar a vossa visibilidade. Então os outros vão perceber-vos como alguém que sabe o que faz, que sabe exatamente onde quer chegar. E isso aumenta, digamos assim, aquilo que é o reconhecimento vosso em relação àquilo que fazem e à maneira como trabalham. E isso é benéfico para o vosso mundo financeiro também. Saem destacados. Em termos de saúde, a sensibilidade é sobretudo o estômago ou vícios. Portanto, se tiverem vícios, saibam que esta semana têm que cuidar se são vícios nocivos, têm que cuidar mais disso, têm que transformar isso, têm que modificar. O estômago será o ponto sensível, então tenham cuidado com alguns excessos e também com o stress e com a ansiedade, que também movimenta muito aqui a energia deste órgão. Façam exercício físico, façam coisas que vos relaxam e alimentem-se muito bem esta semana. Então, para os nativos de Leão, carta de tarô Imperador e energia da concretização. Seguimos agora para Virgem. Virgem tem a carta de tarô a Força e a Força traz a energia do domínio. Mas esse será, de facto, o grande desafio destes nativos, é terem autodomínio, é dominarem-se a si mesmos para conseguirem dominar as situações. Parece que esta semana vão andar muito na corda bamba, vão andar muito naquele sistema entre ter paciência ou estarem impacientes, entre estarem amorosos e estarem ressentidos. Portanto, há aqui sempre um certo devaneio destes nativos por optarem por ou ir nos seus instintos mais primitivos ou ir nos seus instintos mais divinos. Então, terem esse domínio interior. Também para estes nativos é preciso calma, é preciso aprenderem a respirar muito esta semana, a serem ponderados e sensatos. Ao nível amoroso, vão viver tudo de uma forma um pouco mais intensa, mais dramática, mais apaixonada. Então, bem canalizada esta energia pode empoderar mais as relações, não? Pode trazer também esse lado do apimentar as relações, de trazer a sexualidade acrescentada, dessa vivência mais íntima ser superior, mas também pode trazer uma energia de maior agressividade, mais falta de paciência com o outro, etc. Então, estes nativos esta semana têm que ser mais coerentes, têm que, de facto, tentar estar sempre ali na linha do meio, não é? A virtude está no meio, então procurem sempre o meio de todas as situações. Quem está sozinho ou solteiro também pode cair um pouco neste entusiasmo amoroso inicial, daquelas situações onde é tudo muito fogo de palha, né? Começa tudo de uma forma muito entusiasmada, mas depois rapidamente cessa. Então vão com mais cautela, vão com mais cuidado, mais devagarinho, se estão a conhecer alguém. Deem aqui mais tempo ao tempo para assumir, digamos assim, uma relação amorosa. Em termos de trabalho, também no trabalho pode haver este desafio, não é? De terem mais paciência com os outros, ou de terem mais paciência convosco mesmo, estarem um pouco mais exaltados, ou então, quando surgem os obstáculos, vocês ficam um pouco mais atrapalhados. Tragam essa serenidade, tragam o exercitar, não é? Da sensatez, do pensarem antes de agirem. Saibam que os obstáculos que nos aparecem são sempre momentos de crescimento, de aprendizagem. Então encarem isso dessa maneira para conseguirem levar as coisas a bom porto, não é? Porque se vocês perdem o domínio interior, se vocês não se autodominam, isso pode perturbar mais a vossa semana. Agora, se vocês se dominarem, é garantido que vocês têm a força, a coragem para lidar com todas as situações. Em termos de saúde, aqui
O ponto sensível desta carta são mesmo as doenças sexualmente transmissíveis e essa falta, não é, de lidar com as emoções. Então, previnam-se na área das doenças sexuais, não é? Sabem como se prevenir, ou se não sabem, deveriam saber nos tempos que correm. E terem aqui algumas terapias que vos ajudem também a exercitar a calma interior. A meditação é de facto algo muito positivo. Ouvirem música, tudo aquilo que vos relaxe mais, que vos traga mais tranquilidade interior, tem que ser incluído esta semana. Então, para os nativos de Virgem, carta de tarot, a força e a energia do domínio. Agora vamos para Balança ou Libra, com a carta de tarot, o Cavaleiro de Paus. Não está muito diferente da energia de Virgem, porque o Cavaleiro de Paus também traz a energia da intensidade. Então também estes nativos vão viver tudo de uma forma muito intensa. E essa intensidade mal canalizada, ou seja, se for uma intensidade, digamos assim, para um momento difícil, para um momento de raiva, então ela expande-se. Se for intensidade para um momento de amor, isso já é mais positivo. Então vejam para onde é que vocês querem direcionar a vossa energia esta semana. Sob pena de que, mal canalizada, esta energia traz às vezes até dor física. Então, ao nível amoroso, estes nativos também estão aqui um pouco mais intolerantes, mais impacientes, ou mais apaixonados, mais intensos. E às vezes não respeitam tanto o ritmo do outro, portanto, quem está numa relação tem que ter a sensatez de respeitar o espaço, o ritmo e também o humor do outro. Então é uma semana onde vocês podem sentir que às vezes perdem o controle das situações, precisamente porque estão muito enérgicos. Então tenham calma aqui, vivenciem as coisas de uma forma mais tranquila, usem essa intensidade para dizer mais eu amo, para acarinhar mais, para estar de facto em momentos de energias mais positivas. Caso haja algum tipo de conflito, vocês têm que aprender a lidar melhor com ele, precisamente para que essa energia intensa de coisas negativas não vos deixe assoberbados. Quem está sozinho também pode ser esta dinâmica de se sentir sempre muito atraído, assim, uma forma inicial, e depois não consegue investir na relação, ou a pessoa não correspondia exatamente às suas expectativas. Também estes nativos têm que ir com mais calma no que diga respeito a relacionamentos iniciais ou também a relacionamentos que já existam. Em termos de trabalho, é uma carta que dá foco, dá determinação, dá espírito guerreiro a estes nativos. Então tudo aquilo que também tiverem em mãos vão conseguir levar avante. Só têm é que ter calma e paciência. Não pode ser tudo exatamente na hora e como querem. Então sejam ponderados, perceber que às vezes é necessário fazer uns ajustes, é necessário contornar algumas situações. Então vão com calma esta semana, mas vocês têm a energia certa para ir, estão com a energia certa para se expandirem. Então tentem sempre ir para o lado bom, serem positivos, serem otimistas, não é? E fazerem o que têm a fazer com esse lado otimista e positivo é bom para vocês. Agora, se vocês têm tendência a canalizar esta energia para um lado mais negativo, mais pessimista, mais vitimizador, então aí pode ser bastante desfavorável. Em termos de saúde, são as dores físicas, portanto, esta energia toda, se for mal canalizada, vai-vos dar alguma dor física. Pode ser enxaquecas, pode ser contraturas musculares, pode ser um mal-estar do estômago, pode ser qualquer coisa. Percebam que é energético, ok? Que é todo o vosso sistema espiritual, emocional e mental que está aí alterado. Tudo o que sejam terapias energéticas vão ajudar. Alinhar chakras, reiki, meditação, pilates também, flexibilidade, tudo isso ajuda a acalmar e ajuda também a canalizar melhor a vossa energia. Então, para os nativos de Balança ou Libra, carta Tarot, Cavaleiro de Paus e a energia da intensidade. Agora vamos para Escorpião. Escorpião tem a carta de Tarot, a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros traz a energia do conforto.
Bom, esta energia do conforto traz a sensação de segurança, traz a sensação de estabilidade, traz a sensação de que tudo está a correr da forma que tem que correr, da forma que vocês merecem. Então, é uma energia que, de facto, também serve muito bem as causas materiais e as causas familiares. Então, dentro do campo amoroso, quem está numa relação vai favorecer as suas relações também com maior magnetismo, com maior proximidade física, mais mimos, mais carinho, mais troca de energia também sexual, a querer ter esses momentos, jantares românticos, ou a promover aqui um passeio onde toda a família se une. Então, todo este investimento vai trazer essa sensação de segurança e de estabilidade nas relações. Quem não está numa relação, eu diria que vai ter grande capacidade de sedução, vai também captar as atenções. Então podem preparar assim uma listazinha de pretendentes esta semana, porque a vossa energia vai de facto aumentar o campo de atração e isso vai favorecer a proximidade com alguém. Em termos de trabalho, sentido prático é a competência mais validada por esta carta. Então, o sentido prático, estes nativos com o seu sentido prático, a sua versatilidade, também conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo, conseguem utilizar muito bem os recursos que têm, mesmo que sejam escassos, estes nativos ampliam os seus recursos e chegam aos resultados muito rapidamente, muito facilmente. Então isso vai trazer também a possibilidade das vossas finanças fluírem melhor ou da vossa atitude em termos profissionais ser mais destacada e vocês conseguem então trazer essa fluidez financeira, o que vos traz também o tal conforto, a tal segurança e estabilidade. Em termos de saúde, aqui é cuidar mais da aparência física, do corpo físico. Então, fazer exercício físico, que faz muito bem, sim senhora, são truques muito simples, mas que resultam. É fazer exercício físico, é cuidarem da vossa alimentação, é estarem em contacto com a natureza. E o cuidar da aparência também é algo que vos vai saber muito bem esta semana. Então, é aquela semana boa para mudar o corte de cabelo, para fazer um tratamento estético qualquer que vocês sintam necessidade e será muito positivo e vai ainda dar-vos mais confiança para introduzirem este conforto na vossa semana. Então, para os nativos de Escorpião, carta de tarot, a Rainha de Ouros e a energia do conforto. Seguimos agora para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarot, o julgamento, e o julgamento vai trazer energia da renovação. Esta é uma semana que vocês vão sentir que as coisas se começam a aliviar, ou que algo se está a renovar, ou que vocês, depois de um período um pouco mais difícil, mais denso, começam a respirar fundo, porque esta é uma semana onde cessam as cobranças, onde vocês percebem algum alívio, onde percebem que depois de momentos difíceis tudo se está a encaminhar no bom sentido, onde vocês têm a grande chance de superarem dificuldades antigas. Então parece que esta semana tudo se abre no sentido de ficar mais suave para vocês. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação vai sentir isso. Podem ter vivenciado um período difícil, um conflito, uma discussão, uma situação que teimava em estar aí por resolver e esta semana vocês sentem que, ainda que seja devagar, tudo se está a aliviar. Vocês estão tão capazes esta semana de entender as situações que estão erradas, de perceber que erros foram cometidos e de melhorar isso, de optarem por seguir um caminho diferente, por terem comportamentos e hábitos diferentes que vão trazer essas melhoras para a vossa relação atual. Quem não está numa relação pode ser a renovação total da sua vida amorosa. Então podem conhecer alguém que vai vos trazer aqui esta surpresa de renovarem o vosso coração com alguém que de facto vocês se sintam mais à vontade. Em termos de trabalho, aqui
há um espírito de sacrifício acrescido esta semana ainda. Porquê? Porque vocês fizeram essa situação do melhorar, do aprender com os erros. Então vocês analisaram muito bem as estratégias que estavam mal e agora estão a querer acrescentar outras. Então também há esse processo todo do aprendizado, do treinamento, etc. Então esta é uma semana mais exigente para vocês. Mas lá está, essa superação das dificuldades é que vos vai abrir portas para o crescimento e para o desenvolvimento. Então tenham essa coragem, não é, de olhar para as situações com mais poder e com mais crença de que tudo está a ir por onde tem que ir e que tudo vai correr de uma forma mais facilitada. Todos os negócios que envolvam a família ou todas as pessoas que trabalham em família estão favorecidas esta semana. Também todos os processos que se liguem a heranças ou ao tratamento de património que tenha estado aí assim um pouco irresoluto, esta semana resolve-se mais rapidamente. Em termos de saúde, o fígado e a vesícula são um ponto sensível, os quadris também, a zona das coxas. Então para esta área, exercício físico, massagens. Para o fígado e para a vesícula, cuidado também para não cometerem excessos e alinhar chakras, porque isto também tem a ver muito com o chakra plexo, o fígado e a vesícula, e portanto também vai ajudar nesta parte energética a aliviar os sintomas destes órgãos. Então para os nativos de Sagitário, carta de tarot, o julgamento e a energia da renovação. E terminamos em Capricórnio, como sempre, aqui com a carta de tarot, o Valete de Paus, a trazer uma semana de aventuras, ou uma semana onde estes nativos devem trazer um espírito mais brincalhão para o seu dia-a-dia. Então há aqui uma grande abertura de oportunidades para estes nativos, logo que eles arrisquem um pouco mais, que eles saiam da sua zona de conforto. Então, esse espírito brincalhão é vocês também atreverem-se, ousarem arriscar mais em situações diferentes. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação deve trazer mais aventura para a relação, deve de facto sair da rotina, sair do cotidiano, para conseguirem trazer essa renovação para dentro das vossas relações, para trazer também uma lufada de ar fresco. Então proporcionar algo diferente ou novo às vossas caras metades será essencial, eu diria, para abrir aqui então lugar a algo que traga mais vida à vossa relação atual. Quem não está numa relação, há este lado então mais atrevido de tomarem iniciativas, de ousarem fazer um convite, de trazerem também um lado mais bem-humorado, mais brincalhão para dentro daquilo que são as vossas relações sociais, para que possam então abrir o leque, digamos assim, de oportunidades amorosas. Em termos de trabalho, aqui também devem arriscar, ou seja, pode ser um projeto que vocês entretanto já tinham pensado, então está na hora de o tirarem da gaveta e ousarem fazê-lo, ousarem agir sobre ele. Pode ser também alguma fonte de conhecimento. Eu falo muito disso, de vocês irem aprender uma matéria nova, uma estratégia nova, ou fazerem um workshop, fazerem uma formação. Qualquer coisa que aumente o vosso conhecimento em determinada matéria vai permitir-vos expandir mais. Então, esta é uma semana onde vocês também devem estar abertos a novas oportunidades, a novos convites ao nível do trabalho. Então, ampliem mais os vossos horizontes, arrisquem mais. Vocês podem arriscar de forma comedida e controlada, como Capricórnio gosta de estar, não é? Para não colocar em risco as suas finanças, mas também serem um pouco mais ousados, mais empolgados. Vai ajudar aqui a abrir oportunidades que às vezes vocês nem sequer tinham pensado. Então, abrir aqui o leque nesse sentido de poderem abraçar novas situações será positivo para vocês esta semana. Em termos de saúde, trabalhar mais a parte energética, então fala muito de relaxamento, terapias que envolvam esse relaxar, esse cuidar também
da vossa própria energia, o que fizer sentido para vocês. Para algumas pessoas gostam de ouvir música, outras pessoas gostam de ler livros, tudo aquilo que vos entusiasme terá que ser incluído ou deve ser incluído esta semana. Então, para os nativos de Capricórnio, carta de tarô, valete de paus e a energia do espírito brincalhão ou da aventura. Eu desejo então uma ótima semana para todos vocês. Até à próxima semana. Vocês já sabem que eu vos envio um abraço carregadinho de boa energia.